Essa entrevista tem o intuito da gente realmente conhecer a Android. Nós queremos saber e perguntar para você tudo. Nós vamos perguntar sobre processo seletivo, sobre cargos, as funções da Android, competições, enfim, queremos saber um pouquinho sobre você. Eu gostaria de pedir para você começar se apresentando, pode ser? Pode ser. Meu nome é Luca, atualmente eu estou no quarto semestre de Engenharia de Computação. Eu entrei na Android fez um ano agora em junho que eu estou na Android. E aqui dentro eu atuo na parte da coordenadoria de comunicação, além de participar de competições. Participo principalmente da categoria Open da WORK, da CBR, que é a Competição Brasileira de Robótica. A Android foi fundada em 2009 como uma iniciativa, na verdade, dos estudantes de mecatrônica que eram da Mecajum. Alguns desses estudantes se juntaram e pensaram, poxa, ia ser bacana se a gente tivesse uma equipe de competição de robótica aqui na UNB, autônoma, né? Que é o diferencial da Android, ela ser autônoma. Então, em 2009, eles se juntaram, eles eram membros da Mecajum, e decidiram formar a Android, que surgiu ali como essa iniciativa que veio um pouco da empresa Júnior, mas acabou se tornando independente logo depois. E qual é a missão e os principais objetivos de vocês como equipe de robótica? Bom, além de ser uma equipe de competição, a Android também é um projeto de extensão. E como já diz o próprio princípio de ser um projeto de extensão, é levar um pouco do que é feito dentro da universidade para o pessoal na comunidade. Então, além de disseminar o conhecimento relacionado à tecnologia, ciência, engenharia, a gente também quer estar integrando esse conhecimento com a comunidade. Então, a gente participa de eventos nas semanas universitárias, eventos como a Campus Party, que acontecem e tem grande alcance, às vezes palestras que a gente dá em escolas públicas, para poder realmente, além de estar competindo, né, colocando em prática o que a gente vê nas aulas, também trazer um pouco disso para a comunidade. Você pode, por favor, falar pra gente de atualmente quantos membros fazem parte da equipe e falar um pouco assim das principais áreas de atuação de cada membro? Quais os principais cursos que cada um cursa aqui na universidade? Bom, atualmente acho que a gente tem aproximadamente uns 20 membros ativos aqui na Droid. A gente tem membros que já foram mais antigamente, mas aí acabaram se formando e aí hoje em dia são suplentes ou membros inativos. Então a Droid como ela existe, né, há mais de 10 anos já, realmente vão ficando várias pessoas que acabam se tornando membros suplentes ou então inativos que a gente fala, que dão esse suporte, mas ativos mesmo, que participam de competições e estão atuando dentro de alguma coordenadoria, nós somos aproximadamente 20 pessoas. Sobre a questão das coordenadorias, nós temos coordenadoria de comunicação, que é o pessoal que é responsável por fazer posts para as mídias sociais, participar de eventos, cuidar dessa parte de divulgar a equipe mesmo. E atualmente eu sou coordenador dessa coordenadoria. A gente tem a coordenadoria de espaço físico, que é o responsável por manter o nosso espaço físico limpo, fiscalizar realmente como o pessoal está usando as coisas na sala, se a gente está precisando de materiais novos, é a pessoa do espaço físico que vai lá, compra, faz essa questão de cuidar realmente do espaço em que a gente trabalha. Nós temos a coordenadoria de captação, que é o pessoal que vai atrás de patrocínios, então entra em contato com empresas, com outros órgãos, outras equipes, para a gente poder estar formando aí patrocínios, parcerias, e aí é meio esse trabalho de realmente ir buscar pessoas para apoiar o projeto. E nós temos também o financeiro, a coordenadoria do financeiro é para realmente cuidar das finanças da equipe, porque além de sermos um projeto de extensão, nós também temos um CNPJ, somos uma organização sem fins lucrativos, então as bolsas que a gente recebe da UNB, todos os auxílios e patrocínios também precisam ser geridos financeiramente. Então a gente também tem uma coordenadoria para isso. Por fim, a gente tem a capitania, que a gente tem um capitão e um vice-capitão, atualmente são o Luiz e o Felipe. O Felipe é o capitão, o Luiz é vice. E é realmente assim o pessoal que coordena todo o resto, assim, de uma visão um pouco mais geral, para ver se as pessoas estão realmente fazendo o que é necessário fazer, se todos os coordenadores estão atuando nas suas áreas, se todos os membros estão realmente participando, se acontece algum problema dentro da equipe, eles vão intervir para poder ver essa questão também e também representar a equipe em eventos. E aí a gente tem essa divisão, basicamente. E quais são as principais linhas de pesquisa da equipe? Bom, aqui na Droid a gente não trabalha muito bem especificamente com pesquisa no sentido acadêmico da coisa. Embora todas as competições que a gente participe, a gente tenha que produzir algo similar a um artigo, que é o TDP, Team Description Paper, é meio que como se fosse um artigo falando sobre os nossos robôs, mas não chega a ser um artigo
com rigor, assim, acadêmico e científico. Mas a gente atualmente está trabalhando com 3 categorias principais, que é a Tracking, que é um robô que a gente usou para competir ano passado e esse ano. Ele atua em ambientes, categorias assim, parecidas com off-road, então são robôs projetados para desviar de obstáculos, usando sensores de localização, e fazer percursos no menor tempo possível. A trekking ela pode ser realizada em ambientes internos ou externos. Então, o interno é um ambiente como uma arena, assim, mas assim, e o externo é algo realmente assim no mato mesmo, que a gente já chegou a competir em 2017. E aí é realmente um robô que colocam no mato e tem que desviar de pedras, essas coisas, é uma categoria que é bastante desafiadora. A gente está participando agora da Work, que é até esse robô aqui, que é uma categoria industrial da CBR, que é a competição brasileira de robótica, que classifica para internacional, que é a RoboCup. Então, esse robô ele é responsável por atuar dentro de um ambiente industrial, então, reconhecer objetos, desviar de obstáculos estantes, possíveis dejetos no chão, essas coisas. Então, ele meio que faz um pouco de tudo. E esse ano a gente também participou da categoria Segue Linha, que são robôs de corrida de velocidade, que eles têm que seguir uma linha, só que em uma velocidade assim absurdamente alta. Então, é um robô que ele é projetado justamente para poder fazer percursos pequenos num tempo de coisa de 9, 8 segundos. Porque eu vi que vocês têm bastante colocação aqui, algumas que marcaram a história de vocês e que vocês também pretendem, almejam atingir nos próximos tempos. Bom, ao longo desses vários anos de Droid, a Droid já participou de muitas, muitas competições, tanto nacionais quanto internacionais. Esses troféus que estão aqui, esse aqui é mais atual, é da RoboCore Experience, que é sediada pela própria Campus Party, então ela acontece dentro da Campus Party, a gente participou esse ano, conseguimos o segundo lugar. Tem a Trufes, que é o torneio de robótica da Universidade Federal do Espírito Santo, que é um desafio um pouco mais diferente, então são robôs com propostas diferentes, como atuar dentro de uma lavanderia ou tirar leite de uma vaca. Então são desafios um pouco mais diferenciados, a gente conseguiu conquistar o primeiro lugar. Chegamos a participar dela acho que 2 vezes. Tem também a LARC, que ela acontecia junto com a CBR, que é a latino-americana. A Droid também já conquistou o primeiro, segundo e terceiro lugar na LARC. Era uma competição bastante recorrente pra gente nos anos anteriores. Mas acho que algumas das principais premiações, assim, que são de grande destaque é o fato dessa aqui, que foi da Robo Games, que aconteceu na Califórnia em 2023. E a gente participou com um time inteiramente feminino. Então foram 3 meninas que levaram a roboada para competir nos Estados Unidos. E foi o primeiro robô 100% autônomo da competição. Então, competindo contra universidades americanas, pessoal da Europa, Rússia, a Droid conseguiu se classificar em segundo lugar e ainda ter o primeiro robô completamente autônomo da competição, que foi um grande feito pra gente. A Robo Games nós participamos também em 2017 e participamos em categorias além da Balancer, que é a roboada, que eu vou até mostrar pra vocês já já. A gente também participou na Firefighting, que é um robô com propósito de apagar incêndios. Então, são desafios bastante diversos e ao longo desses anos nós participamos de diversas competições e estamos sempre buscando novas. E aí, atualmente, inovações que a gente teve esse ano foi a Segue Linha, que era uma competição que a Droid nunca tinha participado antes, e nós começamos a participar esse ano, até com a perspectiva de um dia poder participar da Micromouse, que acontece no Japão. Bom, esse ano nós tivemos projetos bastante desafiadores. Nós tivemos, a gente tem esse robô que a gente está preparando para a Work e também o pessoal da Trekking levou um robô para a competição esse ano. Então, foram robôs que a gente começou a trabalhar com uma tecnologia que a gente não usava antes, que era o ROS, que é uma tecnologia, meio que um framework de programação, que é utilizado, né, por grandes empresas, grandes indústrias, para realizar automações. E foi um grande aprendizado para a gente como equipe. E tem sido bastante interessante trabalhar com essa tecnologia que é muito utilizada no mercado mesmo, dentro dos nossos projetos. E tecnologias como o sensor, o LiDAR que a gente está usando, que é de laser também,
é uma coisa que, embora a equipe já tivesse usado antes, a gente voltou a utilizar agora, depois de um tempo sem usar, então também está sendo bastante interessante isso. E um projeto que eu gostaria muito de participar e outros membros atuais da equipe também têm muito interesse, com certeza seriam os robôs da Balancer, como a Ada, né, que conquistou o terceiro lugar na Califórnia. É, por serem robôs, assim, muito difíceis de se fazer, eles parecem simples, o conceito mecânico, assim, a ideia parece simples, mas ele funciona como um pêndulo invertido, então, programar ele para garantir que ele fique parado, assim, sem cair e consiga fazer os trajetos, mesmo com elevações ou então vales para percorrer, é algo bastante interessante que a Droid com certeza se destacou bastante e acho que é um projeto que se destacou assim na nossa história e eu gostaria muito de participar. E outros membros também têm interesse em participar. A gente está tentando reavivar os robôs da Balancer. A robô que competiu na Califórnia em 2023, no nosso time inteiramente feminino, e que conquistou pódio lá na Robo Games na Califórnia. Então, é um robô de pêndulo invertido, que agora tá sem as rodas e sem os motores que estão em outros robôs, mas o principal desafio aqui é que a Ada consiga se equilibrar nessa posição e fazer um percurso se locomovendo assim. Então é como naquele episódio do Chaves que ele tenta equilibrar uma vassoura na mão, é esse princípio de pêndulo invertido. E para fazer isso, a gente conta aqui com sensores. Então a gente tem sensores aqui na nossa placa. E esses sensores de giroscópio, eles indicam, por exemplo, se ela tem uma inclinação um pouco para cá, os motores vão ser acionados nesse sentido. Então, ela vai fazer isso aqui. Se a inclinação é para o outro lado, os motores são acionados nesse outro sentido. E ela vai fazer isso aqui, e aí, dessa forma ela consegue ir se equilibrando para poder fazer o percurso. Como a equipe se divide em subgrupos ou áreas e como cada área complementa uma na outra? Bom, quando nós decidimos participar das competições, nós alocamos ali algumas pessoas que vão para aquela competição. Então, grupos de 3 a 7 pessoas que vão trabalhar no desenvolvimento de um robô para uma determinada competição. Ou então para mostra científica, algo do tipo. E aí, as pessoas, quando elas entram na Droid, geralmente já existe uma afinidade com alguma área específica, ou mecânica, eletrônica e programação, que são as 3 principais áreas da robótica. Então, às vezes, uma pessoa pode entrar já com uma maior afinidade para eletrônico, então para programação, a depender, às vezes, até do curso, experiências prévias. E aqui dentro da Droid, ela pode escolher se ela vai realmente continuar naquela área, mas a gente tem a liberdade muito grande da pessoa aprender, por exemplo, eletrônica e mecânica, e atuar nas 2 áreas dentro de um projeto. Então, se essa pessoa vier a ter interesse pela programação depois, ela também pode aprender programação e atuar na parte da programação. A questão da divisão das áreas fica muito a teor dos grupos, então, das equipes que vão para as competições específicas. Eu tenho colegas aqui da Droid que já participaram como mecânica em competições anteriores e hoje estão como eletrônica e programação. Então, a gente tem bastante essa liberdade da pessoa poder transitar, até para poder estar aprendendo, né, coisas novas, já que é um dos nossos propósitos, né, estar sempre em aprendizado constante aqui dentro da equipe. A gente tem essa liberdade de transitar entre as áreas. Nós temos o processo inicial de preenchimento de um formulário para poder receber as pessoas que estão interessadas em integrar a equipe, conhecer um pouquinho ali sobre o curso, de onde vem o interesse de participar da Droid. Depois dessa etapa nós temos um case técnico, que é a apresentação de um problema, e as pessoas vão apresentar uma solução para aquele problema. Então a gente apresenta uma situação de competição, talvez, muitas vezes é inspirada nas competições que participamos, e as pessoas que estão interessadas, né, que se inscreveram ali no processo seletivo, vão desenvolver alguma ideia de um robô, de um projeto, falar um pouco de como montaria esse robô, até assim, dentro dos conhecimentos da pessoa em questão mecânica, eletrônica, de programação, se a pessoa optar. E após isso, nós temos uma dinâmica em grupo, né? É um processo para avaliar essa questão das habilidades de trabalho em grupo e comunicação, porque isso é algo extremamente importante numa equipe de competição, já que a gente vai trabalhar junto, é importante ter essa habilidade de conseguir se comunicar, dividir tarefas, saber escutar e também saber falar.
Então, é algo que a gente valoriza bastante. E logo após, nós temos uma entrevista pessoal que caracteriza a última etapa do nosso processo seletivo. Aí, nessa entrevista pessoal é para conhecer um pouco mais sobre o background e também as perspectivas de cada pessoa dentro da droga. Todos os anos, quando os membros entram, nós fazemos treinamentos específicos para mecânica, eletrônica e programação. Então, nesses treinamentos que duram ali alguns meses, antes da pessoa participar de competições realmente externas, nós temos esses treinamentos que visam o básico ali de modelagem 3D, impressão 3D para o pessoal da mecânica, programação, a pessoa vai aprender a usar os principais softwares que nós utilizamos, ter um embasamento em visão computacional, dentre outras áreas. Eletrônica vai aprender o princípio de componentes, como fazer soldagem, essas coisas. Então a gente tem esse treinamento inicial, mas a maior parte do conhecimento é obtido realmente na competição interna, que é uma competição que acontece com os novos membros alguns meses após a entrada deles, que é onde eles vão participar de uma competição. Nós dividimos os calouros em 2 equipes e eles competem entre si. Então, eles vão projetar robôs para vencer o desafio, simulando ali um ambiente de competição real. E aí, nesse momento que surgem as principais dúvidas, realmente foi o meu maior período de aprendizado, a competição interna, porque a robótica é muito volátil, né? Então é o momento de colocar as coisas na prática, a gente vê que não é tanto quanto na teoria. Então também faz um pouco de parte desse processo de treinamento para depois da Compim, a competição interna, os novos membros estarem habilitados a participar de competições externas. Quais os maiores desafios técnicos enfrentados na hora de montar e fazer a manutenção de um robô? Bom, a robótica, como eu falei, tem muito essa questão de, na teoria, as coisas serem de um jeito, mas na prática acabarem sendo de outro. Então, na teoria, a gente pensa que ligar todos os componentes, colocar tudo bonitinho no chassi e upar o código vai funcionar. Mas aí, nesse meio tempo, a gente descobre que, não, a gente ligou um driver do motor errado, aquele pino não era ali. Então, muito do fator robótica das coisas, às vezes, só não funcionarem, e às vezes a gente não saber por quê, acaba pegando um pouco. Mas é justo nessas horas que acontecem as resoluções de problema mais interessantes. Então, eu acho que é esse desafio técnico de as coisas não serem tão belas quanto na teoria. Quando vai para a prática é um pouco diferente. Então, às vezes, se pegar, por exemplo, um parafuso aqui no motor, a gente não tá vendo, e botar ele para rodar desse jeito, ele vai andar todo esquisito e a gente vai levar um tempão até descobrir isso, mas faz parte. E é o que torna as coisas mais interessantes, porque senão também aí ficava meio chato, né? Um dos desafios técnicos, quais outros tipos de desafios a empresa enfrenta? Às vezes nós temos desafios relacionados a questões financeiras mesmo, porque muitos dos componentes que a gente utiliza são muito caros, então os nossos microprocessadores, temos microprocessadores hoje em dia de 2.000, 3.000 reais, mas essa questão dos materiais serem muito caros, né? Se queimar, por exemplo, um microprocessador, até a gente conseguir comprar outro, juntar aí 3.000 reais é uma dificuldadezinha técnica que a gente encontra. E o que você diria para estudantes que querem entrar na Droid, mas que ainda estão, assim, com um pouco de dúvida? Que é uma das melhores experiências universitárias que você pode ter. Além da equipe, da questão do conhecimento técnico, de aprender, né, toda essa questão da robótica, da mecatrônica, as experiências de vida que acontecem enquanto você está na equipe, as amizades, os laços que se formam, também são muito valiosos. E acho que não tem nada como comer pizza sentado no chão, mexendo num robô, falando ali com pessoas que vão se tornar seus amigos ao longo do processo. E é realmente uma das coisas que marca a jornada universitária, a experiência universitária. Então, não só pela questão acadêmica, não só pela questão técnica, que é muito valiosa e é muito prestigiada aqui na Droid, mas também pela questão da vivência mesmo, da experiência, de participar de algo, de ter um grupo, de poder tá ali viajando, experienciando coisas com outras pessoas também ali do curso, é bastante interessante. Bom, agora a nossa última pergunta. Tem algum evento próximo que a gente consiga ver mais ou menos assim as atividades da empresa? Em breve nós estaremos presentes na Semana Universitária, que vai acontecer em novembro desse ano, e nós vamos estar apresentando, sim, os nossos robôs, além de fazer outras apresentações sobre a equipe, e aí vocês podem ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os outros membros, sobre os nossos outros projetos, ver os robôs realmente andando na prática, e vai ser bastante interessante.
Então, nós vamos estar apresentando na semana universitária.